Anunciar o Evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da nova temporada do Rota 916. Terceirinha, hein? Terceira temporada já pode pedir música. Amém, boa. A gente está de volta, agora com uma nova temporada cheia de temas inspiradores, uma conversa sincera, reflexão bíblica, né? Para te acompanhar toda semana, para você poder estudar um pouquinho mais da palavra todos os dias, toda semana. Então já anota aí, tá? Todo sábado, às 14 horas, 2 horas da tarde, tem episódio novo no ar, ao vivo. Então não perde, tá? Tem as gravações também, mas é bom que você esteja no ao vivo. E se essa também é a sua missão, né? Proclamar o evangelho, você também reconhece como a sua missão. Fortalece a gente com essa aí, vai. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, sininho, faz o que for preciso aí para poder chegar em mais pessoas, porque com você colaborando fica mais fácil ainda de chegar nos outros, né? E eu sou o Vitor, o Greg da última vez pediu para apresentar, né? Meu nome é Vitor, estou compondo essa mesa, a gente está aqui também com o Greg, já apresentando. Boa noite aí, vamos que vamos, começar uma nova temporada num estúdio novo, tudo novo, de novo, vamos lá. Tudo novo de novo. Tudo novo. Vou trocar. Já começou. Vou trocar aqui, vou chamar, a gente tá com o Danilo. Fala, Danilo. Fala, galera, beleza? O tema de hoje é receita para o sucesso, então fica aí, hein? Bom demais. Eu sempre apresento o Danilo no final, então tem que trocar. E aí, Joe, a gente tá aqui com o Joe também. Maravilha. Como o Victor falou, né? Nova temporada, o Greg também falou, casa nova, que possamos manter apenas a palavra, né? Continuar Amém. levando o evangelho para vocês. Amém, bom demais. A gente topou estar aqui, viver essa jornada, né? Com Missão. o episódio, com essa missão, com os episódios, com o tema bíblico. A gente já falou sobre profecia, a gente já falou sobre Êxodo e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, dando sequência no livro de Josué. Né? Então, da mesma forma que a gente topou estar aqui de peito aberto, de coração, para fazer mais uma temporada, a gente também estende esse convite para você que está nos vendo, que você esteja de peito aberto, de mente propícia para conseguir canalizar todo esse conhecimento, toda essa mensagem, né? Conseguir estar compartilhando com a gente, vivendo de coração e fazendo com que Deus consiga agir na sua vida, né? Abrindo espaço para o Espírito Santo. E nada mais justo, nada melhor do que chamar ele para orar aqui. Chamar ele para orar não, né? Chamar ele para estar presente aqui com uma oração. Quem ora pra gente? Eu vou orar. Danilo? Vamos lá. Oremos. Pai querido e santo, Deus eterno, Deus maravilhoso, nós te rogamos mais uma vez, Pai, porque sabemos que o que estamos fazendo aqui não é feito nosso, mas é capacitação do Teu Espírito para fazer a Tua obra. Então que Teu Santo Espírito, Pai, possa nos usar, abençoar cada lar, cada pessoa que se conectar através desse programa, que elas possam receber dos altos céus, Pai, o entendimento da palavra e assim elas sejam motivadas a acreditar na volta de Cristo, elas sejam motivadas, Pai, a se entregar e ter a esperança na salvação. Tudo isso, Senhor Deus, te pedimos a Tua presença, a Tua paz e o Teu perdão, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Que possa ser bênção na vida Amém. de cada um. Boa. Né? Como a gente falou, a gente está avançando no livro de Josué. A gente acabou de fazer uma temporada sobre... tem que olhar nessa agora. Porra, eu tô confuso agora com as câmeras. Tem essa, tem aquela, tem a outra. Então vou olhar nessa. A gente acabou de sair do livro de Êxodo. A gente sabe que depois de Êxodo não é Josué, né? Depois tem alguns, que é Êxodo, Levíticos, Números. Isso, eu sempre esqueço. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vem Josué. Mas na última temporada, nos últimos episódios, a gente está conversando sobre essa transição do governo ali, né? Do mandato de Moisés, praticamente. E quem sempre esteve com Moisés durante toda essa peregrinação era Josué. E a gente teve o privilégio de começar mais uma temporada falando sobre ele e aprofundando. Então, mais uma vez, mais um pedido, mais uma súplica aqui. Esteja de peito aberto para conhecer um pouquinho mais da história dele, né? E trazendo uma analogia inicial aqui, né? Sabe aquele momento em que... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver eu ia falar plateia, mas uma orquestra.
uma orquestra tocando, sempre tem um maestro ali guiando, né? Fazendo tudo. Eu nunca tive, acho que nunca tive a oportunidade de ver assim uma orquestra 100% só em filme, ou vídeo, essas coisas. Mas a gente sabe, né, que quando o maestro sai, a ideia é que pare a música e tudo mais. Então é uma surpresa o maestro sair e a música continuar, né? E basicamente é isso que aconteceu com o povo daquela época, né? A ideia era Moisés sair, mas a música tinha que continuar, o trajeto tinha que dar essa sequência, né? Foi uma surpresa para todo mundo. Surpresa para todo mundo não, né? Porque uma boa parte dessa galera morreu e aí foi uma nova geração ali. Mas foi quase que uma surpresa, né? Foi assim que o povo de Israel descobriu que, mesmo sem o Moisés, a melodia de Deus ela não tinha mudado, o plano de Deus não era diferente, continuava sendo o mesmo. Não era Moisés, não era por Moisés, né? E sim pelo povo que estava ali. E eu já queria aproveitar, já que a gente falou de Moisés, né? Se você ler aí do outro lado, Josué 1, não vai dar para eu ler aqui, porque são praticamente 18 versículos. É muito tempo aqui para a gente ler do episódio, mas se você olhar ali, o primeiro capítulo de Josué repete muito sobre Moisés, né? Fala várias vezes sobre Moisés. E aí eu queria trazer essa pergunta para vocês explanarem aí para a galera. Por que o capítulo 1 de Josué, ele menciona tanto Moisés, sendo que Moisés já tinha morrido, já nem tinha mais lá? Por que ele reprisa? Eu acho que vale a pena ressaltar, acho que Moisés, primeiro que ele não poderia ter sido esquecido, né? Ele trouxe uma grande história, foi um grande líder. Mas ele teve a trajetória dele teve uma marcação muito grande. Primeiro ele ficou no passado, a gente tem que só entender e respeitar isso. Mas esse passado ele foi marcado por algumas coisas alguns temas específicos. E por isso que nessa transição de liderança, ele é mencionado, ele é relembrado por dois motivos, né? Primeiro porque teve um passado ali marcado por uma série de rebeliões, de teimosias, de um povo que ele estava guiando, que iam totalmente contra os princípios de Deus, por diversas vezes, por mais que haviam prometido. Mas acho que o ponto focal em falar de Moisés era dar continuidade, o tema dar continuidade na promessa em que Moisés ia carregando com o povo de Deus e a transição da liderança de Josué, que também deveria continuar seguindo com essa promessa. Então, acho que tem dois pontos que faz Moisés ser lembrado há muito tempo. A primeira, a marcação da peregrinação muito ruim, né? Marcado por um povo que rejeitou por vários momentos ali as leis de Deus, mas também, principalmente, para dar continuação na promessa que havia tido com o povo de Israel. Sim, ele é citado, Moisés é citado porque ele foi um grande líder, né? Foi. Ele foi um grande líder, ele andou conforme Deus pediu. E essas lembranças que você falou aí, que teve no primeiro capítulo, para que serve, no meu entendimento? É para que Josué soubesse o bastão que estava sendo passado para ele. Então, né? A importância que nem você falou, continuidade da liderança. E também, eu acredito que é para que o povo... É como se Deus estivesse dando um aval ali para Josué. E o povo falasse, não, é o mesmo tipo de liderança. Nós vamos para o mesmo caminho, porque se esse povo colocasse um ponto de interrogação na cabeça dele, pensando que poderia ser um outro tipo de liderança, com outro objetivo, com outros fins, esse povo ia se perder, se rebelar, ia se dividir, não. Mas eles continuaram porque foi a continuação. É a mesma coisa que uma passagem de plantão. O paciente ele fica seguro porque a enfermeira que estava cuidando dele falou tudinho o que estava acontecendo com ele. Então, vai continuar cuidando da mesma forma. Não vai dar injeção de novo. Estou dando uma viajada aqui. Sim. Mas porque a pessoa que estava no plantão passou tudo que ela fez para outra dar continuidade. Para outra dar continuidade, para não haver erros ali. Então, para mim, tá bem claro. Você abriu essa explanação, desculpa aí, João, mas você abriu essa explanação e a gente consegue ver isso claramente em toda a Bíblia, quando vai falar de Cristo, né?
Passou gerações de Gênesis em todos os livros do Antigo Testamento. Depois a gente entrou para o Novo Testamento, passando por todos os livros também, até chegar na volta de Cristo. Então você vê, independente das épocas, o plano de Deus ele se permaneceu e ele não alterou dentro das próprias gerações. Entrava rei, saía rei, entrava rei, saía rei, mas o objetivo sempre era o mesmo. Era conduzir e separar o povo de Israel. Eu acho que bacana que o Gregory falou, que é exatamente o que eu li aqui na lição, né, nosso guia, que independente, né, tanto para Josué quanto para Moisés foi feita a mesma promessa. É onde você pôr os teus pés, a planta dos teus pés eu daria a vocês como prometi. E é exatamente isso, é a passagem de plantão. Só que o povo na época poderia pensar, né, nossa, mas Josué é novo, né, ele não está preparado igual Moisés, mas ele ia trilhar esse caminho, né? Ele não estava ali no mesmo nível ali de proximidade com Deus quanto Moisés, mas ele ia trilhar esse caminho, nem que fosse pela vida toda, para chegar mais próximo aí e conseguir guiar aquele povo lá. Então, e Deus conversava com Josué também, né? Sim, Aqui sim. Em Josué 1:5 tá falando assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então é uma segurança, tipo assim, ele viu o que Deus fez com Moisés, ele viu que Deus não abandonou Moisés, então é uma segurança que ele tinha ali. Pô, perfeito, gente. E eu queria trazer só uma curiosidade para vocês, né? Como a gente não é uma pimenta. Não, curiosidade mesmo. Por enquanto ainda é curiosidade. Pegando a ideia de Josué, né? O livro Josué, vocês sabiam que o nome Josué é Jesus? O nome? Josué? Eu vi Rodrigo Silva falando Sempre, ele é muito bom, né? Mas eu peguei dele também. A junção eu não vou lembrar agora, eu não vou falar. Josué, Jesus, Mas ele é grego, né? Jesus é grego, então o Novo Testamento, naquela época eles falavam mais das duas línguas, né? Que era o aramaico, que era mais comum, e o hebraico, que era mais formal, quando eles iam ler algum documento na sinagoga, tudo mais, era mais o hebraico. Só que o Novo Testamento ele foi quase que todo traduzido para o grego primeiro, né? Enquanto o Antigo Testamento ele meio que é traduzido já direto para o português. Não tem. Tanto é que o Novo Testamento tem a Septuaginta, que o pessoal fala, né? Que é tradução em grego mesmo. E aí Josué vem de Yeshua. A gente sempre é isso mesmo, né? Yeshua. E tem o Joshua. Em inglês é Joshua. É isso mesmo? Em inglês é Joshua e Josué é a palavra como a gente fala. É o mesmo nome, né? O Yeshua ali é como se a gente fosse pronunciar Jesus. Então Jesus ele vem do grego e significa o Senhor salva. Jesus salva. Né? Então o grego é Jesus e em português, em inglês assim é Josué. É como legal. A gente lê. Bacana, né? Bacana. E uma coisa importante é que Josué ele é um livro muito de contraste. Então você vai ver, você que está acompanhando a gente vai acabar percebendo, né, que a gente vai toda hora trazer contrastes. Então ao mesmo tempo que ele fala do santo, ele fala do profano. Né? O pessoal era separado e o pessoal ainda é promíscuo. Então, vai ter essa questão que nada mais é que a vida, nossa, como crente, como a pessoa que acredita em Deus, né? Então, não por instituição, mas por acreditar em Deus. A vida do cristão, ela é assim. Ela tem altos e baixos, né? Ela é separada entre contrastes, né? Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está ruim e assim por diante. Então, eu queria trazer essa curiosidade para vocês. Boa. E pegando isso, né, já que vocês responderam aqui a questão de estar aparecendo muito muito Moisés no início, deixa eu só ler uma questãozinha que se a gente avançar, por mais que a gente não falou isso nos outros episódios, né, mas Deuteronômio 18:15, isso mesmo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deuteronômio 18:15 diz assim, ó. Tava com ele aberto aqui para ler, pode tocar. Boa. Quer ler? Não, pode ler. Diz assim, ó, na minha, né? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. Isso é as palavras de Moisés, né? Falando sobre o que aconteceria no meio daquele povo, né? Você sabe o que é legal? A gente tentar voltar um pouquinho antes de alguns versículos, porque ele falou uma coisa muito interessante. Lá na minha empresa é assim, ó. Tem um supervisor, a gente tem uma equipe de vendas
E aí o supervisor, de repente, ele está liderando aquela equipe, ele sai. Aquela equipe é muito boa de vendas, entrega resultado todo dia. Quando entra um novo supervisor, a primeira coisa que eu faço é mostrar os resultados daquela equipe para o novo supervisor e falar para ele O que aconteceu até ali? e o que você tem que manter. Isso que ele falou é interessante. Por quê? Se você voltar alguns versículos antes dessa fala de Moisés, qual que era a preocupação de Moisés? A preocupação de Moisés era que se levantaria um líder que não era condigente com as palavras, com a palavra de Deus. Ele não andava segundo as leis de Deus. E aí, por isso que ele fala, não vai se levantar aqui mágico, adivinhos, profetas ilusionistas, não, nada disso. E aí depois dessa conversa dele, desse diálogo, que ele se preocupa em falar que vai se levantar um líder que não é que o líder que vai fazer o que ele quer. Não, aí entra 18:15 que ele fala, se levantará um igual a mim. Nem só isso, e lembrando também que a gente comentou nas outras temporadas, né, que esse povo estava no Egito. E era muito cultural deles a acreditar nos outros deuses, por isso essa fala deixando cravado que não ia... Relembrando eles, né? Se você olhar ali um pouquinho os versinhos, né, do 9 em diante, ele vai falar, quando você entrar nas terras, essa terra não está inabitada. Tem gente lá, né, nas terras. Então, porque Canaã não era uma cidade, Canaã era uma região. Então tinha vários povos ali, né? Então ele já falou, nesses lugares vai ter mágico, vai ter adivinho, vai ter isso. Vocês não vão na onda, é basicamente isso, né? Não vai na onda deles, que vocês não são dessa dinâmica, não. Você tem que ir de outro lado, tem que ir assim, assado. Me lembrei agora de uma história, não é minha, mas eu vou contar. O meu sogro disse que quando ele nasceu, né, ele e a família toda morava no sítio. Nunca conheceram cidade, nada. Aí, quando os filhos insistiu muito pro pai vir morar pra cidade, ele falou, tá bom, a gente vai pra cidade. Mas chegar lá, vocês não vão ficar igual o povo da cidade, não. Vocês vão se procurar. E você falando agora... Lembrou, Júlio? Boa. Então, só para contextualizar, né? Em Deuteronômio 18:15 diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. E a ele ouvirás. Ou seja, Deus vai levantar um líder, ele vai ser praticamente igual a mim e dão ouvido a ele. Ouve o que ele está falando, né? E aí vem Deus trazendo, né? No versículo 1 e 2 e o 3, né? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. É a pergunta que eu queria fazer para vocês. Ela é um pouquinho mais complexa, mas qual que é o papel dessa promessa de Deus logo aqui, na introdução de Josué? Dessa de trazer, né? De afirmar que... ele já prometeu para Moisés que a terra já foi dada e todo lugar que Josué pisar vai ser ele vai ser recebido, né, por eles. Eu vejo que Deus ele se preocupa em lembrar o povo, né, todo momento da tua promessa, para que ele não se desvie do caminho e também mostrar que ele capacita a sua liderança, né? Então por mais que Josué não era um líder igual Moisés, o povo fala, mas Moisés era... Que nem a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas fulano na igreja lá, nosso cara é um bom líder, vai sair, o que a gente vai fazer agora? Então assim, por mais que Josué não era Moisés, Deus estava falando, lembra da promessa, eu ainda estou com vocês, se vocês continuarem no caminho, seguindo Josué vai seguindo eu e a gente vai conquistar a terra prometida, onde vocês colocarem o pé, eu estarei junto. E nesse momento começa uma frase que Deus se repete ao longo de 4 vezes, sede fortes e corajosos. E corajoso, porque Deus já estava preparando ali o coraçãozinho de Josué, porque já conhecia o quanto ele poderia recuar diante dos desafios, o quanto ele poderia se deparar com alguns problemas que viriam para frente, porque foi o que ele falou. Canaã era uma terra, por isso que a Bíblia menciona várias vezes, a terra de Canaã, a terra era uma região, então ele teria que conquistar. A promessa de Deus já estava feita, e aí ele falou uma frase muito pertinente aqui quando a gente estava nos bastidores, né? De que quem promete, cumpre. Ele tem todo o poder de dar tranquilamente, mas quem está recebendo a promessa pode não acontecer. Você pode não receber o que Deus está prometendo para você, mas não porque de Deus, mas porque eu estou recebendo. Entende? Sim. A promessa ela sustenta que Josué, que Deus ele queria dar legitimidade para Josué. Ele queria garantir a continuação da liderança. E aí depois tinha tipo assim, tinha
vocês falaram aí que para ele ser forte e corajoso, para ele não esmorecer, para ele não duvidar em momento nenhum. Mas lá em Deuteronômio 18 também, levanta a questão que e se o povo não acreditasse? Aí eu vou ler aqui a sequência do 15. A sequência do 15, o 16. Não, 16 não, 21. 21. Aí está escrito assim, Deuteronômio 18, 21. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? E a resposta está aqui, cara, é top. Se o que o profeta proclamar, no caso, Josué, ou quem viesse depois ali, que o povo achasse que ia ser, não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor, porque o que Deus promete, a promessa de Deus nós vamos ver daqui a pouco que a promessa de Deus, ela é perfeita, né? Ela vai se cumprir, mesmo antes de tudo acontecer. Aqui Deus está dando uma característica muito importante de um profeta. E ela pode servir para os tempos de hoje, para os dias de hoje. Que é o quê? O povo pediu, e o povo foi até sábio em pedir essa preocupação, em revelar essa preocupação. Como nós vamos conhecer que o profeta é do Senhor? E aí o Senhor simplesmente fala. Ele vai falar e vai acontecer. Se o que ele falar não acontecer ou não se cumprir, então não veio de Deus. Então, foi uma clareza que Deus deu para... entendi. Então, maravilha isso. E é toda uma sequência, né? Veio Moisés, que era tipo Cristo, depois Josué, que seguiu a mesma linha, e que tudo apontava para um líder maior. O líder maior, né? O líder maior. O verdadeiro líder. E, cara, tipo assim, você olhando a sucessão e vendo como olha a perfeição disso aqui, cara. A gente pensa que ninguém é substituível. Uma empresa, ninguém é substituível. Como um líder de um governo, de uma nação, ninguém é insubstituível. E teve as sucessões. Teve lá Noé, depois Moisés, e assim foi. Só tem um que é insubstituível, que é Cristo, Jesus. Esse não tem substituto para ele. Que bom, né? Não, falo assim, porque numa empresa, numa vida normal, a gente tem, você vai morrer, você vai sair da sua empresa. Não, mas que bom que Jesus é substituído. Top, mas eu falo assim, porque Moisés foi perfeito, eu falo assim, e quem diria que ele poderia vir alguém para substituir ele? E veio. Josué foi top também. E, cara, e Jesus foi top, mas desse não tem substituto. Mas eu queria só trazer um pontinho, cara. Moisés, ele foi substituível até um certo ponto. Hoje ele vive. Tá à destra do Pai. Não, beleza. Nessa parte não tem como substituir o cara. O cara foi o... Não, ponto, sim. Não, ele tá... O cara chegou... Você entendeu? Morreu para viver. Ele morreu para viver. Exatamente, boa. Mas boa, essa reflexão que você trouxe foi muito boa. Pô, a gente está aqui lembrando sempre que Deus reafirma quem conduz, quem está direcionando realmente o povo. E lembrar que a promessa desse novo Cristo, desse novo mestre, né, desse novo Moisés, também aponta para Cristo. Sim. O povo iria ter o Josué ali, mas era sempre para mostrar o plano maior, o plano da redenção, para que eles, mais uma vez, de mais uma forma, tivessem esse entendimento. Que seja por tabernáculo, seja por cerimônias, seja por até substituição de governo, que eles lembrassem que o melhor está por vir, que ainda viria o maior de todos. Né? A história ela continua. E a fidelidade de Deus também. Então, confia no que Deus produz, confia que não é você que lidera, né? Não é a figura, não é só na figura de liderança, né? Deus conduz realmente não só por falar que ele é um líder, mas que realmente ele age. E pegando essa linha de ele realmente agir, né? Queria avançar um pouco com vocês, né? Para a gente entender essa questão da promessa que o Gregory trouxe, né? Sobre as promessas de Deus que realmente acontecem e tudo mais, né? A gente sabe que quando Deus promete é como colocar uma chave na nossa mão, né? Ele promete, mas ainda é preciso, como eu até anotei aqui, ó, mas ainda é preciso abrir a porta para atravessar ela. Não adianta Deus prometer, Deus falar para mim, se ele só me entregar a chave, a gente estava conversando muito disso, né? Deus prometeu o carro para a gente. Mas se a gente não pegar a chave do carro, o carro vai continuar lá.
Tá lá Eu travado. vejo- Pegar e tá lá. ligar. Você tem que pegar, entrar e ligar, não é só Exatamente. Eu vejo esse exemplo bem raso de um pai para uma criança. Se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. Você vai ganhar uma viagem, você vai ganhar alguma coisa. Se o filho se atentar só à promessa e não atentar das responsabilidades dele, ele não vai aderir à promessa. Pronto. Top. Então a promessa foi feita, mas ele tinha uma responsabilidade para ser cumprido, para que a promessa fosse cumprida na vida dele. É a mesma coisa para mim, para você, para todos nós hoje. A promessa suprema do universo qual que é? A vida eterna. Todo mundo tem direito a essa promessa. Agora, todo mundo vai aderir a essa promessa? Porque essa promessa vem carregada de responsabilidade e de compromisso. Se eu, dentro do meu papel, agir com responsabilidade e compromisso, então eu vou ter aderência da promessa. Eu vou conseguir fazer com que a promessa se cumpra na minha vida. Perfeito, perfeitamente. E pegando nisso, gente, hoje vai ser um episódio que a gente vai falar muito sobre essas questões de promessa, muito sobre o tempo verbal escrito, no porquê que usou essa palavra, porquê que estava assim, em hebraico, em grego, em assim, porque facilita a gente entender, né? Quando a gente entende a cultura da galera, a cultura do que era feito lá, o porquê escrito desse jeito, fica muito mais fácil. E aí, vou ler novamente com vocês, né, que é uma das grandes promessas de Josué, que para mim, não é, para eu, Vitor, não é o versinho que mais é presente em Josué, mas lá no versículo 3, né, tem a promessa de Deus. Já vi vários memes com isso, né, da galera colocando o pé mesmo nas coisas, que é: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Acho que na outra Bíblia que tem aqui no iPad, deixa eu ver, ela é um pouquinho diferente, dá para entender um pouquinho melhor. A do Greg, que é essas de NVI que fala, né? Que é Viva. Qual versículo que é? 1:3. A do Joe é muito boa também. Mas aqui, ó, na minha tá assim, ó: como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Para ficar mais fácil de você entender, né? Por que eu tô querendo ler esse versículo? É uma promessa. Então Deus está falando para Moisés, para Josué, e que da mesma forma que ele prometeu antes para Moisés, todo lugar que eles andarem, né, que eles passarem por ali, ele vai dar. Por quê? Porque já era a parte de Canaã, né? E aí a pergunta que eu queria fazer, a pergunta não, né? O contexto que eu queria dar para quem está nos ouvindo é que, assim, para eles naquela época, a gente sabe que é uma língua diferente da nossa. Hoje, se eu não me engano, tem 400 mil palavras no dicionário português. Naquela época, no hebraico, por exemplo, são 8 mil só. Então tem muitas palavras que são iguais, muitos termos que são iguais. A gente já tem aqui, né, quando fala tipo manga, é manga da roupa, fruta. manga fruta, tem sentidos, né, diferentes. Imagina eles que tinham 8 mil palavras só. Muita coisa se repete. Por quê, né? Por que eu estou querendo trazer isso? Porque para eles, na descrição, toda vez que eles falavam alguma promessa, onde o sujeito era Deus, voltando para a parte do português, né? Tipo, o Jonathan comprou um carro, o Jonathan doou um carro, o Jonathan disse que fez o carro. Quem que é o sujeito na frase? O Jonathan. Para eles, todas as vezes que o sujeito das frases era Deus diretamente, então Deus disse tal coisa, Deus prometeu tal coisa, para eles era como que é mesmo? Era o perfeito profético. Perfeito profético. Porque o que é o profetizar? É você falar algo que vai acontecer lá na frente, né? Sim. Isso é a profetizar. E o perfeito profético era o próprio Deus profetizando aquilo. E como a gente já falou, né? Se é Deus, Deus cumpre todas essas promessas. Por isso que tem esse perfeito profético. E aí vem a pergunta que eu quero trazer para vocês. Como que esse perfeito profético, né, essa forma verbal que o pessoal usava para mostrar que é Deus falando, como que isso reforça a certeza das promessas de Deus? Como que a gente consegue ver ainda mais fundo, cravando que a gente pode confiar, né, nessas promessas de Deus? Aí vai caber a gente observar quem está fazendo, quem está falando. Observa quem está falando. Então, se a gente observar que quem está fazendo a promessa é Deus, a gente só precisa agora, na parte técnica, entender essa promessa. Eu vou só ler um parágrafo que eu deixei separado aqui no nosso guia, que está aqui na terça-feira, é o segundo parágrafo. Diz assim, ó: em Josué 1:3, o verbo é usado em sua forma verbal perfeita, dando a impressão de que a terra já havia sido dada, né? Então,
trazendo um tema sobre Josué de 1:3. Por que está falando isso aqui no nosso guia, na nossa lição? Está falando porque assim, Deus ele fala de uma forma em que a pessoa, se ela entende de que ela já recebeu, mas ela ainda precisa conquistar. É complicado, mas você vai entender. E aí então já havia dado a eles, quando Deus é o sujeito de tais ações, a forma gramatical é chamado do que o Vitor acabou de apresentar para vocês, perfeito profético. O que Deus promete em sua palavra é tão seguro que vai acontecer que podemos confiar nisso como se ela já tivesse sido acontecida. Não está falando dessa forma, mas eu consegui encaixar. E aí eu separei mais 2 textos, que é Marcos 11:24 e Isaías 65:24 também, que dá mais ou menos um entendimento para a gente. Marcos vai falar que se eu orar, se eu crer e se eu orar, eu já tenho que acreditar, fazer a oração acreditando que Deus já fez, já atendeu minha oração. E Isaías também vai reforçar isso, falando que se eu pedir alguma coisa para Deus, eu também já tenho que entender que já foi dado. Então, mas por quê? Porque a gente só tem que observar quem está fazendo essa profecia ou quem está fazendo essa promessa. Cara, eu lembro quando... Desculpa, José, eu ia falar? Não. Eu lembro muito quando falar de aliança e de promessa, eu lembro muito de Abraão. Para mim, Abraão é o exemplo perfeito. Por quê? Lá atrás, quando Deus vai firmar a aliança, né? Ele promete, ele fala que vai fazer... esqueci exatamente as palavras que ele fala, né? Mas ele vai firmar essa aliança e aí ele fala, separa lá metade dos animais, né? Tudo mais, bota para um animal, pão, eu não lembro certinho agora, que eu vou passar por eles. Esse era exatamente a forma literal de firmar uma aliança com alguém e depois tinha que dar as mãos e tudo mais. E aí o que acontece no meio do processo? Abraão dorme. Abraão não consegue cumprir a promessa dele. E aí é uma retratação, né, de que o único que consegue cumprir 100% as promessas, né, aquilo que foi prometido, é o próprio Deus. Então, sempre quando tem isso, né, que a gente pode ter a certeza de que vai acontecer, é porque Deus é o único que realmente, se ele falou, o negócio vai cumprir. É igualzinho palavra de mãe. Se a mãe falou que vai chover, vai chover. Pega o guarda-chuva. Brincando aqui, mas é isso. Mas aí, meu povo, o que vocês querem trazer também em relação a isso? O que a gente pode ter certeza? Eu não conhecia essa parte desse verbo aí, né? Então, mas a gente já sabe que tudo que está escrito, se está escrito, a gente já pode dar como certo. Então, eu fiquei muito mais tranquilo, muito mais, como que fala, confortável, sabendo que... Eu já sabia disso, só não sabia do termo, entendeu? Esse termo é uma curiosidade e é legal falar disso aí, porque se Deus prometeu, você já pode considerar como fato consumado. Não tem como... Não tem meio termo, né? Não tem como voltar atrás. Perfeito. Não, top demais. Eu queria puxar agora um lado que, assim, as promessas de Deus, a gente sabe, né? Que elas são certas, mas elas requerem obediência. Não é porque Deus falou que como eu posso trazer de uma forma melhor, né? Assim, Deus promete, Deus cumpre, mas não é que tudo que Deus pede é condicional. Nem tudo que Deus fala é condicional. Tem coisa que ele fala que vai acontecer independente. Se você aceita, se você não aceita, vai acontecer e ponto. Né? Igual, vai chover. Lá na época de Noé, vai chover se o pessoal não quisesse acreditar. Ou se o Noé não quisesse fazer a arca, ia morrer todo mundo. Deus ia mandar a chuva de qualquer forma, né? Por que eu tô falando isso? Porque um pouquinho mais abaixo, se vocês lerem, né, depois de... A gente vai ficar muito nesse Josué 1, porque tá iniciando, é o primeiro episódio, né? Por isso que a gente vai trabalhar um pouquinho mais no primeiro capítulo aqui, né? Mas se Deus dá essa promessa, né, de todo lugar que pisar a planta do pé, Deus daria. Só que se você descer um pouquinho mais no versículo 6, vem o que o Danilo comentou com a gente, né? Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, sob o juramento que prometi dar a seus pais. Porque Deus tinha tirado o pessoal do Egito lá, não tinha Josué, né? Quer dizer, até tinha, mas Josué era pequeno, tudo mais. Aí vem o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. De novo, Deus falando, né? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, fique forte, tenha coragem para que você ande seguindo os estatutos que Moisés já falou para vocês, lá que eu já passei para vocês lá atrás, né? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Então,
continua na linha ali, segue exatamente o que ela falou, não vai para um lado nem para o outro, segue certinho. E aí diz que para, né, não te desvies, né, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares, né? Aí ele vai falar um pouquinho, não cesse, tudo mais, vai trazer ali o prosperar também, então ele vai falar, não cesses de falar deste livro, da lei, antes, medita nele dia e de noite. Então, não pare de falar sobre o livro da lei, não pare de comentar com o povo que existe lei, né? Só que nela, medite de manhã, de tarde, de noite, né? Para que você tenha o quê? Cuidado de fazer exatamente tudo o que está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Deus falando, se você seguir certinho nessa linha, né? Não se esquecer, medita nela, vai em frente que você será bem-sucedido e será próspero, né? E aí vem a minha pergunta, porque a gente sabe, é um pouco mais capciosa, assim, né? Mais apimentada, porque a gente sabe que tem algumas instituições e algumas frentes bíblicas, se assim posso dizer, eu não sei, né? A palavra certinha aqui, vai bater muito nessa teoria da prosperidade, né? De tudo mais. E a pergunta para vocês é o quê? O sucesso segundo... olha eu aqui, pulando, né? De qual forma, gente, essa ideia de conceito bíblico, esse conceito bíblico, né, de sucesso, ele difere do nosso sucesso humano e cultural. Porque eu tô lendo aqui, se eu vejo Deus falando que eu seguindo na lei eu vou ser próspero, eu vou ser bem-sucedido, cara, é muito difícil, provavelmente quando a gente está muito apegado à Bíblia, a gente consegue sentir essa questão do Espírito Santo, mas é quase que... não vou falar impossível, mas é muito difícil a gente não pensar no sentido de, vou andar aqui nos caminhos, vou ser retribuído, né? Vou ter bens, vou ter materiais, vou ter casa, meus sonhos vão ser concretizados, né? E sim, pode ser que aconteça, mas olhando isso, o sucesso segundo a Deus, né? Esse conceito bíblico de sucesso, ele difere do sucesso humano, ele difere desse sucesso cultural que a gente está acostumado? É isso mesmo? Ou não, é diferente? Não, difere. Por quê? Discorra sobre isso. A gente vê aqui com o estudo dessa lição que o sucesso bíblico, né, ele tem a ver com a fidelidade à palavra de Deus, né, sabedoria e prática, a vida, a aliança. E aí, pensando nisso, eu lembrei agora, por exemplo, a gente, se for pôr na balança dos humanos, né, o sucesso seria o que você falou, né, dinheiro, ter posses, né. E aí eu fico pensando, João Batista foi uma pessoa bem-sucedida? Aí você pegou pesado, hein? Não era agora, a gente tinha combinado, mas pro final. Cara, olhando para a perspectiva do que a gente está falando aqui, ele foi bem-sucedido. Foi bem-sucedido. Mas a vida dele foi extremamente foi horrível, difícil. Então, como diz o pessoal, né? Desgraçada a vida. A vida dele foi bem. Mas que na verdade foi bem cheia de graça, né? É aí que está o ponto. Então, quando a gente o ser bem-sucedido nem sempre vai ter relação a dinheiro, material. O estar bem-sucedido vai ao centro do que Deus quer para você. Quando você segue o que Deus planejou para sua vida, você vai ser bem-sucedido, independente se você tem posses ou não. Isso aí vai ser uma consequência. E você também você encontra a verdadeira paz. Quando você está aflito, com os versos que ele trouxe para a gente aqui, o que você tem? Eu me atentei mais aqui ao 8, né? Por mais ele ter destacado o 7, mas o 8 diz assim, ó. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nela. Essa correlação que Deus ela pede de você meditar na palavra de Deus, essa construção de relacionamento, e no final, por 2 vezes ele fala dessa bem-sucessão, é justamente essa paz que a gente precisa às vezes encontrar, de imaginar de que eu estou focado em algo, em um progresso, seja ela para a minha vida, seja ela física ou espiritual, e ela vai acontecer segundo a vontade de Deus. E quando eu tenho isso muito bem definido comigo, aí eu estou sendo bem sucedido. Porque eu não tenho mais a angústia e eu não vou guerrear em buscar algo material. Não que isso seja pecado, a gente não está trazendo nada, não tem nada a ver.
Mas a gente só quer que você entenda que buscar a sua casa, o seu carro, ter um dinheiro na conta, pagar as suas contas, esses aí são prazeres carnais, esses aí são prazeres que vão te alimentar a satisfação de você ser humano, né? Mas a gente quer mostrar para você, à luz da palavra de Deus, que o sucesso, o grande teor do sucesso, ele não está ligado ao bem material. E Jesus, e Deus, ele já deixa muito bem claro as regras e as diretrizes para que eu seja bem sucedido espiritualmente. Então, o que eu tenha para quando Deus ele falar para mim, vai, eu vou. Quando ele falar, seja forte e corajoso, eu vou ser forte e corajoso. Eu vou saber enfrentar os problemas e os desafios. Então, esse bem-sucedido ele é muito importante para deixar muito bem claro para a gente o que isso difere aí no caso das nossas conquistas materiais. É o que você acabou de falar. Aqui não estamos colocando em pauta se é pecado ou não. Não tem nada a ver. Você querer ter uma casa confortável, ter um carro legal, ter um dinheiro para você poder viajar, comer as coisas que você tem vontade. A gente não está nessa pauta. O mérito não é esse. Sim, não, eu estou falando para o pessoal aqui em casa. O mérito não é esse. Mas tipo assim, não é essa pauta, mas o que eu quero trazer? É o que você escolhe, você escuta, nós escutamos a vida toda. Tudo que você ganhar aqui, você vai largar aqui. Então, você pode ser bem-sucedido ou não, você pode ter passado fome, mas tudo que você ganhou, tudo que você tiver, você vai embora. Você vem para o mundo pelado, vai embora para o mundo pelado. É o ditado que a turma fala, né? O resultado do ser bem-sucedido é para onde você vai, entendeu? Se você vai acordar quando primeiro ou segundo, entendeu? Então, esse é o bem-sucedido para mim, é você chegar no fim da linha, no seu fim da sua linha, com a fé, com os frutos do que você acreditou no invisível que você não pegou na mão, diferente da grana. Material, né? Que a gente diferente da grana. Você poder colher os frutos, se assim posso dizer, do que você acreditou sua vida inteira, que é o que a gente quer, a vida eterna. Quando a gente fala de sucesso segundo a Deus, tem muito mais a ver com fidelidade do que com resultados visíveis, né? A gente trouxe ali o Joe, foi muito feliz de falar de João Batista, né? Porque, bem complicado mesmo. Só que eu falo que é difícil a gente não ler isso, porque no versículo 13 a gente está falando, tudo que você pisar aí, tudo que você colocar o pé, a planta dos pés, eu vou te dar. Poxa, a gente está falando de uma conquista de uma terra, né? Algo muito visível para eles. Mas João Batista também conquistou uma terra. Uma grande terra, né? Foi bem sucedido, né? Bem sucedido. Mas eu trago isso. Entendeu? E aí, eram guerras que eles ganhavam, eram lutas que eles estavam pegando. Difícil a gente não associar, né, ao prosperar, ao bem-sucedido, a esses bens. E eu não estou falando aqui porque a gente tem... Porque a gente está querendo botar na sua mente que, cara, você vai ser pobre, você vai ser assim, se acostume com a vida. Não. Mas sim que não é bem assim que Deus quer trazer, né? Está muito mais associado à fidelidade do que realmente a bens materiais, aquilo que é visível, né? E obedecer é parte da fé. Tanto que Deus falou, não foge da linha, segue nessa linha aqui, vai nesse estado, não vai para a direita nem para a esquerda, continua aqui que o negócio, você vai ser bem sucedido. É só fazer o arroz com feijão. É só fazer o básico. Aquele ditazinho, né? Vai com o pai que você passa de ano, né? Exatamente. As promessas, elas são reais, mas cabe ao povo pisar na terra. Então, Deus falou, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou te dar. Mas para isso ele precisava pisar. E não precisava batalhar com quem estava na terra. Exatamente. Então, as promessas, elas são reais, né? Cabe a gente pisar e viver também como herdeiro. Porque não adianta eu ficar forte nessa linha, nessa lógica de que Deus vai me dar, e não desfrutar daquilo que Ele me traz. Né? Eu gosto muito dessa palavra do desfrute, que isso me lembra muito ao sábado. Que o sábado foi feito pro homem, não o homem por causa do sábado. E aí eu lembro disso, né? Que a gente não... muitas das vezes, né? Hoje eu já estou batalhando muito mais disso, mas muitas das vezes eu deixo de desfrutar como realmente queria desfrutar. Deus me dá todas as riquezas, se eu não desfrutar, não adianta, né? É aquela analogia do rico, que o rico trabalha para que não falte nada em casa, ou o trabalhador, né? Nem o rico. Você
Você trabalha tanto em casa para que não falte nada, e no final quem falta é você. De tanto você trabalhar. Então, Deus quer que a gente desfrute, né? Que a gente seja herdeiro desse processo todo. O pessoal fala, né? Estar preparado para receber a bênção, né? Às vezes a gente pede, estamos coesos com as promessas de Cristo, mas a gente não está preparado para desfrutar as bênçãos. E aí não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma, porque de que validade vai ter a promessa de Deus se cumprindo na minha vida, mas eu não sei desfrutar dela. Eu não sei o que fazer, não sei por onde ir. E a gente está aqui trazendo para vocês o que é o caminho do bem-sucesso. Inclusive, o nosso tema da lição foi o que eu falei no começo, receitas para o sucesso. Total. E aí, indo para um bloco diferente aqui, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes a gente falou isso, do ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Deus está o tempo todo repetindo isso para Josué, né? E... Be strong. Um ponto importante. Caraca, meteu um be strong, um bilíngue aqui no meio do negócio. Um poliglota. Eu lembrei porque a gente fez uma campanha uma vez, que eu tava escrito tampado na cabeça, Be strong, e era Ser por causa forte. disso, Daqui a pouquinho ele vai falar uma palavra em hebraico. Ele vai soltar umas aí. Falas inglês? Claro! Isso. Mas, quando a gente fala de ser forte e corajoso, ainda mais na ideia de Josué aqui, né? A gente tem que entender que não é só no campo de batalha que a gente mede um guerreiro. Não é só pelas lutas, né? Não é só pelas lutas, as guerras em si, né? Às vezes a maior luta, ela está em continuar fazendo certo quando ninguém está fazendo. Eu vou completar a sua frase aqui, cara. Já deixei até grifado aqui, ó. Precisamos entender em travar uma guerra contra nossas próprias tendências pecaminosas e contra os poderes das grandes autoridades malignas. A gente precisa entender que a nossa maior batalha que a gente trava é com a gente mesmo. Pô, perfeito. E pegando esse gancho, qual que é o significado desse apelo para Deus repetido para Moisés? Para Moisés. Eu tô com muito Moisés na cabeça, toda hora eu tô falando isso. Mas não tá errado também, não. Mas qual que é o significado desse apelo que Deus faz para Josué toda hora? Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E é no começo, né, ali do livro. Então, tipo assim, eu acho que é para ele não desistir, porque Deus sabia que ele ia passar por várias coisas. Então, é para ele ser forte no meu entendimento, ser forte para educar o povo, para corrigir se fosse preciso, e ser corajoso, porque às vezes para você, até no nosso convívio, para a gente acaba, para agradar uma pessoa, a gente tenta ser legal. Você tem que ser corajoso para você corrigir do jeito certo, entendeu? Porque eu quando veio essa pergunta aí, eu pensei muito em Arão. A gente até estava conversando ali, talvez não tenha nada a ver, mas eu pensei, porque Arão ele falhou em não ser forte nem corajoso. Quando Moisés subiu, a hora que ele desceu do monte, o povo estava todo desvirtuado, porque Moisés não se posicionou, ele não foi forte. Arão não se posicionou, ele não foi forte, não foi corajoso para enfrentar o povo e para corrigir do jeito certo. Então, eu acho que Deus, ele já viu que já tinha dado errado uma vez, então ele frisou muitas vezes isso daí. Mas vocês vão completar aí, eu tenho certeza, com mais outros pontos aí. Mas para mim, eu acho que, no meu ponto de vista, hoje, é que a gente vai lendo a Bíblia e cada vez que lê, a gente aprende um pouco mais da mesma passagem, né? E eu vou acabar aprendendo mais coisas. Mas hoje, essa pergunta, ser forte e corajoso, tão repetidamente, é para que ele não caísse no mesmo erro que Arão caiu, entendeu? Além disso, esse adendo que você está fazendo é muito, muito importante. Josué, ele ouve isso 6 vezes. Em Deuteronômio, 6 vezes. Em Deuteronômio, ele ouve 2 nessa transição. O próprio Moisés fala para ele. Depois, em Deuteronômio, Deus também fala. E aí, em Josué, tem mais 4 vezes repetidas. Eu vou pensar assim, você tem 2 filhas, certo? E a sua filha chega ali em você, uma das suas filhas chega assim em você, pai,
vou passar de ano, agora eu vou para a 7ª série. E aí você senta com ela, já sabe que ela vai sair agora do hall dos pequenos e agora ela vai estudar agora com os grandes, com uma classe um pouquinho mais velha, né, com os adolescentes mais altos de repente. O que você vai fazer para ela? Você vai preparar o terreno para ela. Você vai falar, agora você tem que tomar cuidado, porque agora não é só criancinha que você vai estudar com os adolescentes, com pessoas mais velhas que você, às vezes mais altas que você. Deus, ele estava frisando tanto isso, e a gente até falou ali de uma forma até no subconsciente dele, preparando para que ele, quando começasse a enfrentar, ele tinha que lembrar disso. Porque não faz sentido, Deus, ele frisar tanto esse comentário, frisar tanto isso, falar para ele, ó, seja forte. É a mesma coisa de você preparar alguém, falar, cara, você vai lá, mas ó, mano, toma cuidado, cara, toma cuidado, nossa, lá, cara, toma cuidado, você vai ter que se preparar. Então é realmente um preparo, e Deus estava sendo enfático na parte de você vai enfrentar obstáculos e problema e você precisa ser forte e corajoso. Cara, ele já tinha sido isso lá atrás, antes de ouvir essa frase. Ele foi espião das terras. Sabe o que me lembra? Me lembra não, né? Eu fico pensando aqui agora. Pensa se ele tivesse sido pego quando ele entrou com o Caleb lá. Olha como o cara é humilde. E eu falo por mim, tá? Porque é que, lógico, é Deus, né? E não tem como negar aquilo que Deus tá falando. Mas se, por exemplo, vem o Joe, qualquer um de vocês, fica frisando, ó, ser forte, corajoso. Das duas, uma. Ou você tá só me alertando, ou você tá me achando realmente um bundão, que eu não sou forte e eu não sou corajoso. Eu tenho que criar essa coragem, eu tenho que criar essa força. Um covarde. Né? Parece, né? Se toda hora você tá me falando, eu falo, meu amigo, ou eu sou muito fraco, ou realmente o negócio o buraco é mais embaixo. Eu vejo que assim, não dá para comparar as duas partes, né? Mas o que o povo enfrentou até ali foi ele mesmo. Até ali o povo de Israel, a única dificuldade que eles tiveram foram eles mesmos. Dali para frente, eles iam enfrentar outros povos. Eles iam ter que batalhar, eles iam ter que pôr a mão na massa para conseguir conquistar as coisas e tinham que andar na linha. E com eles mesmos brigar Mas com eles. por quê? Porque se eles desviassem, eles iam perder a mão de Deus. Porque o que a gente comentou ali, uma nova geração que se levantou e estava disposta a seguir os caminhos de Deus. Sim, claro. A primeira, você foi perfeito, porque a primeira guerra travada foi eles mesmos. O problema era eles mesmos. Era eles mesmos. Tanto que da geração que saiu, ninguém trouxe, só Josué e Caleb e a família. Sensacional, é isso. Perfeito. Então assim, Deus estava frisando, eu vejo por isso, porque assim, filho, eu tô vendo aqui o que vai vir, eu sei o que vai acontecer, então seja forte e corajoso. Se prepara. Porque Deus sabia que a maior batalha deles não seria eles mesmos, como você acabou de falar. Seria o terceiro, seria o externo, seria os enfrentamentos. E o que ele comentou aqui que eu acabei esquecendo? Você comentou agora e eu peguei o seu gancho, mas esqueci o gancho dele, cara. Nossa, eu ia fazer, mas foi bem colocado. Mas quando você fala aí, Joe, agora eu vou... Ah, tá, desculpa, senão eu vou perder o fio da meada aqui. Eu vou esquecer eu não acho. Lembra. Verdade. Eu não acho que Deus ele enfatiza isso para Josué vendo uma personalidade covarde. Não, eu também não. Não, mas trazendo aqui, porque senão não teria... dá margem, né, pra pensar. Não, dá margem para pensar, mas ele não teria sido o sucessor de Moisés. Também. Né? Se Deus já tivesse identificado essa característica nele, Deus poderia falar 100 vezes para ele isso aí, mas ele não teria o sucessor de Moisés. E aí Moisés em 18:15 deixa muito bem claro, se levantará um profeta igual a mim, cara. E a gente falar de coragem e de enfrentamento, não tem outra pessoa aqui para poder falar. Sim, então, mas a hora que o Joe estava falando ali, que sabia o que eles iam enfrentar, beleza. Mas por isso que eu penso que é muito mais pro lado de Arão como líder, ser forte, corajoso para não esquecer da minha promessa, para não esquecer a minha lei, porque eles iam enfrentar, mas eles enfrentaram quem que venceu para eles? Tudo. Não, sim, com certeza. Tudo Foi Deus. Eles eles marcharam e tocaram as trombetas, as muralhas caíram. Tipo assim, eles não foram lá sujar a mão de sangue, não sei. Então, eu acho que nesse sentido de ser forte e corajoso, justamente era para que ele não desviasse e que
hora que tivesse os murmurinhos ali, os povos ali, até porque era uma nova geração que queria seguir Deus, mas tudo bem, eles estavam numa transição. Então eu penso que é justamente por causa disso, porque eles não iam ter que, eles iam ter que pôr a mão na massa, eles iam ter que chegar perto, né? Eles iam ter que chegar perto, mas quem ia vencer as batalhas ia ser Deus. Eles, a autoconfiança Por deles... isso que o capítulo 1 o verso 9, que ele muito bem leu ali, o verso 7, não se desviar para a direita nem para a esquerda, continue firme, e o verso começa, sede fortes e corajosos. Então a receita já estava ali. Foi por isso que eu comi, assim, até eu comentei essa parte de Arão, mas por isso que eu trouxe esse ponto, porque eu fiquei pensando nisso. Até ali, eles não tinham como se desviar da esquerda. Tinha, mas assim, o que fariam eles desviaram eram eles mesmos. Exatamente. Era a cultura egípcia. Como aconteceu. Sim, aí dali para frente ia ter muito mais coisas para tirar eles do foco. Então, foi falado para eles não se misturar com os povos, eles tinham que seguir a lei da forma que Deus estava falando, porque senão eles iam se perder. Então, tinha todo um processo. As tradições, tudo. Então, assim, eles precisavam carregar tudo isso e eles já era uma nova geração, já era uma nova... outras pessoas. Então, assim, que pessoas que não viram o Mar Vermelho abrir. Sim. Já parou para pensar nisso? Eles herdaram a terra, mas eles não viram a... Me lembra até da música dos Arrais lá, Rojões. Ossos, rojões. Que a música fala assim, eu quero lutar em batalhas, mas eu sou chamado a cantar sobre elas. Nossa, cara. Entendeu? Forte, entendi. Foi dos remanescentes que nós comentamos. Sim. Houve muitos desviados, mas os remanescentes que deixaram um legado para eles lá na frente. Por isso que eles se levantam falando, não, tudo que... Se repete de novo a frase que foi repetida lá. Tudo que Deus falar, faremos e acrescenta. Onde Ele mandar, nós iremos também. E é importante frisar aqui, tá, gente? E quando eu falo importante frisar, não que vocês não comentaram, mas serve pra gente, a todo momento. Coragem e força ali, é necessário, né? Coragem para obedecer, que às vezes não, na maioria das vezes, vai ser mais difícil obedecer e seguir a Deus, vai necessitar mais de coragem para seguir aquilo que Deus pede, para mandar na linha e não sair pro lado, do que a gente propriamente fazer o que tem que ser feito, né? Do que a gente agir, do que a gente lutar. O coragem para se manter firme na presença de Deus é mais difícil do que exige mais coragem do que você enfrentar aquilo que você tem que enfrentar, né? Então é que a gente tenha coragem não só para atacar, mas sim obedecer. É aquele fato de o certo é certo quando ninguém está fazendo e o errado é errado mesmo que todo mundo faça. É muito difícil para a gente como ser humano, né? Mas pegando um outro lado, a gente sabe que toda a estrutura, principalmente aqui no livro no primeiro capítulo, né? A gente vai ver a estrutura do livro de Josué baseado em 4 pontos, né? Onde ele tem que atravessar, logo ali no início, né? Atravessa o Jordão, né? Então ele tem que atravessar, ele tem que tomar a terra, ele tem que dividir e ele tem que servir, né? Então a gente tem essa estrutura separada em 4 pontos. A pergunta que eu quero trazer para vocês é como essa estrutura, como essa separação, né? Como essa estrutura, ela revela o plano de Deus. O que vocês enxergam do plano de Deus nessa estrutura de atravessar, de tomar, de dividir e de servir? Essa daí é a estrutura do livro todo, né? Você está falando aí, né? Não só do livro todo, mas a gente vê ele principalmente ali na introdução, né? Que o atravessar, eu fiz uma marcação assim, o atravessar é que Deus é quem abre o caminho. Você precisa você precisa de colocar o pé dar o primeiro passo. Mas quem vai abrir o caminho é Deus. O tomar, que eu acho que passa ali por quando eles conquistam alguns povos, algumas cidades ali, é Deus que vence a batalha para eles também. Eles sozinhos eles não iriam vencer a batalha nenhuma. Depois já começa a parte que eles já chegam na terra, no lugar que eles começam a se dividir, porque ele começou a separar as tribos, né? Começou a dar, isso aqui vai ser de fulano, isso aqui vai ser de Beltrano e por aí vai. Então ali foi uma divisão. Então é tudo promessa de Deus até aí. Depois o servir já vem do povo lá estabelecido, organizado, né? Que tava todo mundo já com a sua terra, fazendo a sua lavoura. Aí o servir o que é?
é o povo automaticamente ser grato. Já toca na parte da gratidão. Porque se o povo não fosse grato, eles não teriam entendido nada da lição. Tipo assim, de ver tudo, o mar se abrir, o Deus ganhar as batalhas para eles. Eles conquistaram o lar deles, a terra prometida, e se eles não conseguissem servir e fazer uma boa vizinhança ali, vamos dizer assim, entre os povos ali, entre os irmãos ali, a lição eles iam repetir de ano, entendeu? Não ia passar de ano, não. Entendi. Eu vejo assim que, resumindo, né, o que o livro todo vai trazer, é basicamente que assim, o propósito que Deus quer pra gente, ele não vai acontecer de forma imediata e automática. Ela exige uma resposta fiel do povo, acreditando na lei, na promessa, sendo firme, né? E aí, o nosso guia traz até Apocalipse 14:12, que fala bem assim. Deixa eu pôr mais perto aqui para não ficar longe do microfone. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então, por mais que Deus tenha um plano, né? Tinha um plano de dar essas terras para o povo, a terra prometida, precisava de um processo, e esse processo precisava que o povo estivesse disposto ali, acreditasse e seguisse, né? Então, por isso que o livro todo ele tem todo esse atravessar, tomar, dividir, servir, todo esse processo para poder ser concluído. Você foi feliz em falar da palavra processo. O processo é algo contínuo, né? É algo que se estende. Hoje nós estamos fazendo o processo da santificação. Fazemos parte do processo da santificação. E o processo da santificação também ele é dividido em algumas etapas da nossa vida até que chegue à etapa final. Eu quero destacar aqui a parte do servir, né? Eu deixei aqui marcado que servir é o papel maior que o ser humano pode fazer. E aí você falou de gratidão e é totalmente ligado, cara. Servidão é totalmente a gratidão. Eu vou servir, eu vou respeitar porque eu sou grato. E isso foi o maior ministério de Cristo, servir as pessoas. Poxa, absurdo demais. Muito bom ver essa visão, né, da gente, Deus separando os processos de como seria cada coisinha, deixando Muito tudo bom. mastigado para cada um Sim. e relembrando, ó, vai ser mais difícil. E, cara, eu tava vendo... Como que é? Aqui na agência a gente tem uma coisa muito forte, não só na agência, mas no digital, é que tudo precisa de um processo. Pô, como que eu vou subir tal coisa? Tem que fazer isso, tem que pegar essa informação, jogar, depois fazer essa... É muito repetitivo, né? É um processo. Só que às vezes você faz tanto, qualquer ideia, você decorou. Só que ao mesmo passo que você decorou, as ferramentas também atualizam. Nossa, nem brinque. Então, quando você acha que sabe, decorei. A hora que você vai ver, mudou. Um botão tá diferente, uma cor tá falando uma outra palavra. Some uma coisa, em outra conta aparece. Mas por que eu falo isso, né? Porque esse processo, ele é contínuo, não para você aprender, ter autonomia, deixar de lado e agora eu já sei, beleza, não preciso. É Deus o tempo todo. Seja forte e corajoso para seguir esse processo, para manter esse promesso, para manter essa promessa, mesmo que eu já saiba, mesmo que você já saiba que o negócio, como que anda, como que segue, como que tem que ser feito. Mantenha-se firme, porque exige mais de você continuar fazendo isso do que você achar que consegue sozinho. Verdade. Então, Sim, pra mim exatamente. é sensacional isso, né? Como diz aqui o encerramento, coragem não é só atacar, é obedecer quando o caminho parece difícil. E eu queria ir para um lado final aqui, a gente falou muito desse capítulo 1, é proposital mesmo, mas eu queria retomar numa questão do verdadeiro sucesso para Deus, né? Quando esse povo precisava ter o sucesso, que é ganhar a terra, né? Só que, como a gente falou, né, são termos que são um pouquinho diferentes. Quando a gente vai lá pro versinho que eu li, acho que é o 8 ou 9 que fala isso.
acho que é o 8, no 8, né? Que diz, não cesse... Deixa eu ler na minha outra Bíblia. É o 8. É o 8, né? Que Capítulo fala... 1, versículo 8. Perfeito. Ele fala um pouquinho mais fácil. É assim, ó. Não deixe de mencionar as palavras desse livro na lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Tá? Boa. Por que eu quis voltar nessa ideia? Porque, mais uma vez, a ideia de prosperidade, de sucesso para nós é muito forte, né? A gente vive hoje buscando, né, sucesso, buscando uma prosperidade, né? E aí, a Bíblia, mais uma vez, quando a gente vê os termos originais, vai para um lado diferente. Como eu li aqui para vocês, né, ele fala para manter o estatuto, seguir nessa linha, porque isso vai fazer você ser próspero e ser bem-sucedido. Sim. Só que quando a gente vai para o original, gente, próspero, até tem aqui no guia, né? A palavra próspero é tsalak, se eu não me engano. Sim. Não sei como é, mas é É isso tsalak. mesmo. Sim. E elas... O Danilo sabe. Sabe, né? Poliglota, né, Danilo? Tô Não sei se você brincando. sabe. Que Só significa... sei inglês, só. Olha que doido. O próspero, que é essa palavra próspera, ela significa realizar de maneira satisfatória aquilo que foi planejado. Ou viver um estado de circunstâncias favoráveis, né? Então, ele sim pode ter o significado de você realizar algo de maneira satisfatória, aquilo que foi planejado você realizar, né? Então você foi próspero, ou, né, de você viver um estado de circunstâncias favoráveis, tá? E aí, quando ele fala de ser bem-sucedido, a palavra usada ali para ser bem-sucedido é sakal. Sacal. É o termo sakal, que também pode significar ser prudente, ou então agir sabiamente. Olha como é doido, né? O nosso bem-sucedido, a palavra utilizada, né, é traduzida como bem-sucedido, mas o original significa ali, quer dizer, né, prudente ou agir sabiamente. E o próspero, que na nossa cultura, né, muito traduzida, que a gente comentou ali, com riquezas e tudo mais, é você realizar de forma satisfatória ou mesmo viver num estado de circunstância favorável, né? Por que eu comentei isso, gente? Porque eu queria trazer para vocês a pergunta. Como esses termos, olhando agora para o original, né? Como esses termos de prosperar e de ser bem-sucedido, eles ampliam, né, o conceito de sucesso que a gente viu ali anteriormente, né? Como que não é só os materiais, não é só o tátil, né? Como que, olhando agora para o significado original de prosperidade, de bem-sucedido, como que isso amplia o sucesso, o conceito, né, de sucesso bíblico, né? O sucesso que Deus traz pra gente. Cara, isso aí é difícil. Um de cada vez. Isso aí, pra mim, deu uma bugada na minha mente aí, mas vou deixar pra vocês aí comentar. Tá, eu com a ajuda dos universitários aqui, cheguei à seguinte conclusão. Que tsalak, sei lá, é você avançar com fluidez e bênção, ou seja, aquilo que dá certo com a aprovação de Deus. E sakal está ligado à sabedoria prática, tomar decisões corretas com base na palavra. Esses termos, né, mostram a visão bíblica, que o resultado não é sorte, nem ou mérito, né, próprio, mas sim é o que a gente tem falado, a lição toda é alinhamento com a vontade de Deus. Cara, agora eu fico pensando aqui, que grande mentira que o mundo prega, né, sobre prosperidade e bem-sucedido, né? Que grande enganação que é, né, cara? Porque a gente tá totalmente ligado ao prosperar, ao próspero. E os dois, ele tá ligado a coisas materiais. Os dois. Bem-sucedido, eu tô falando de emprego, de um grande cargo. Parece que a gente tá falando até uma patamar. heresia, né? Exatamente, Esse cara. cara é louco, você tá falando, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí quando você vai falar de próspero, nossa, você é um cara próspero meu, isso aí você só mostra que lá pra frente a gente vai ver que a sabedoria de Deus é loucura, né, pros homens. E tá aqui. E trazendo nesse ponto da pergunta que o Vitor traz, e o Jonatas já matou, já pode amém ir pra casa. Mas só fazer um pequeno adendo, é você se debruçar de fato na graça. É você aproveitar dessa graça. Então, eu tenho a sabedoria de aceitar a Cristo,
de entender que ele morreu na cruz por mim. E o bem-sucedido, o bem-sucedido para mim, quando eu pego nessa parte aqui, que isso que me traz aqui, ó, agir sabiamente. Quantas vezes a gente tem deixado de ser prudente em várias ações da nossa vida? Mas por quê? Porque nós não estamos permitindo que o Espírito Santo nos oriente e nos guie. Cara, você falando aí, agora eu lembrei da história de José. Não sei porquê, mas José, Tava demorando, né? Demorando. Não, ele mesmo sendo escravo, ele foi próspero por essa visão. Totalmente. Ele morou... Até João Batista. Não, sim, eu falo assim, mas ele morou lá na casa do Potifar. do Potifar. Cara, ele comia junto lá, comia comida boa e ele era escravo. Depois ele foi preso. Depois descobriu o sonho e tal, e vamos lá, daí vamos para a parte do bem-sucedido. O próspero, né? Em estar em circunstâncias favoráveis. Sim. A circunstância dele poderia não ser favorável pelo cargo, porque ele era um escravo, mas ele sentava à mesa com o seu senhor para comer. Aí, nesse sentido aí do Sacar aí, que é bem-sucedido aí, ele ser sábio, né? Cara, quando ele viu os irmãos dele lá indo pedir ajuda, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia, mas, cara, ele foi sábio. Na verdade, ele foi sábio a vida toda dele. E ali ele foi sábio, porque ele conseguiu reunir a família dele toda de novo. Cara, tipo assim, é uma ideia que eu tive dessa Não, perfeito. parte de... Um paralelo perfeito. de sabedoria. E o bem-sucedido também, aqui no bastidor, até comentei com vocês, eu acho que aquele pai de família que chega no final dos seus filhos criados, ele olhar, tipo, ver todo mundo seguindo no caminho de Cristo, entendeu? Então ele foi bem-sucedido. Vamos dizer, eu chegando no fim da vida, se eu conseguir não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda e seguir reto e conseguir passar isso para minhas filhas, né? Eu ia falar meus filhos, mas minhas filhas e consequentemente para a família, conforme ela for crescendo, e a gente chegar lá na frente com a maioria, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai ser salvo. A certeza é essa também. Mas com a grande maioria estando no caminho de Cristo, eu acho que esse é o resultado de um homem bem-sucedido, de uma pessoa bem-sucedida. Não que ela tenha muito dinheiro, que ela tenha muitos bens, que ela tenha uma posição alta, mas que ela tenha isso resolvido, sabe? Esse desejo interno de ter passado para a próxima geração, que nem foi o caso aí do Êxodo e agora de Josué, ter passado uma mensagem boa e ter feito, colocado dentro do coração, não só de qualquer jeito. Entendeu? Eu aprendi com essa parte, com esse trecho aqui. Uma pessoa rica, extremamente endividada, e uma pessoa pobre, que não falta nada e que tem as contas pagas, quem que é bem sucedido? Sim. É isso. Rapaz, pesado mesmo, né? Pesado isso. Josué, a gente sabe que ele não teve sucesso por força, né? Pela força militar que ele tinha, pelo poder de guerra que ele tinha, pelas cidades que ele conquistou, mas sim porque tinha a palavra de Deus, né? Boa. E... Josué capítulo 1, versículo 8. Exatamente. É difícil, né? Como você falou, a principal mentira que o mundo prega pra gente. E pensar, você trabalha às vezes muito para ser... Porque você acredita que bem-sucedido é isso. Prosperidade. Bem-sucedido é ter dinheiro. Bem-sucedido é de ter os melhores bens. E aí olhar, ver Deus e falar, não... Bem-sucedido, felizes, bem-aventurados, é aqueles que são sábios. E, cara, a gente sabe, né, que sábio é o homem que aprende com o erro do homem, né? E... Bem-sucedido é o pai que chega em casa e vê os filhos dormindo tranquilo. Fala, tá tudo bem. A gente vê que sábio é aquele que aprende com o erro do outro, né? E Josué aprendeu certinho. Teve o mestre, viu toda aquela geração errando, viu Moisés agindo do jeito que tinha que agir e
continuou seguindo, firme. Ele sim, eu olho que é uma pessoa que aprendeu, foi muito sábio, aprendeu com ele, não precisou errar para poder aprender. Conseguiu ver, Joe, não era para você ter feito isso? Deixa eu anotar aqui para eu não fazer também. Deixa eu seguir por esse lado, deixa eu seguir assim. Né? Então isso para mim é bem mas forte. Moisés, ele só, em comparação a Josué, ele, nesse caso aqui, ele só retrocedeu um pouco, ele só perde um pouquinho na corrida da pontuação aí, porque ele fala... Emocionou, né? Em vez de falar com a bendita da pedra, lá foi dar uma paulada na pedra. Por causa Deu disso. duas ainda. Então, mas a primeira era ordem, né? Tava tudo bem. A primeira era para ele ter feito mesmo, agora a segunda vez... Não era para ter feito, então é só nessa parte. Mas ele também foi um homem que ouviu a Deus, é um homem segundo o homem de Deus e guiou o povo de Deus há 40 anos, que sofreu o que sofreu. Teve um fim muito triste, mas o galardão dele já foi assegurado, né? E aí, de novo, ele faleceu, mas ele ganhou. Foi bem sucedido. Perdeu, mas ganhou. Exatamente. E para você que está nos vendo até aqui, você pode até estar no topo de uma montanha, pode ter subido, pode ser trilhado, tudo isso, mas se você subiu sozinho, contra tudo que Deus trouxe, pode ter certeza que bem sucedido você não é. Isso é solidão. Você alcançou, você chegou no último, mas está sozinho, cara. Não tem como, né? E a gente sabe que nesse meio cristão a gente precisa de ter três coisinhas, né? Graça, entendimento, né, da graça, entendimento da fé, entendimento da lei, misturar elas, todo momento tá ali debruçado. A Bíblia até fala, né, pra gente ter cuidado, né, fazer segundo aquilo ali, meditar sobre a palavra, né, de dia, de manhã, de tarde, de noite, de o que for, né. E aí para vocês, né, pegando o equilíbrio, pegando esse entendimento que a gente precisa de fé, graça, de lei, né, o que isso, tudo isso nos ensina sobre o plano de salvação. Boa. O plano de salvação é a ação de Deus, mas a resposta do ser humano. Ele dá a graça, Deus dá a graça, a lei e mostra o caminho. E a fé nos faz caminhar nesse caminho. Que a gente não enxerga, mas a gente, pela fé, a gente caminha nos seus desígnios aí, vamos dizer assim, não sei. É o equilíbrio, entendeu? A gente está dando um exemplo sempre de carro aqui, né? E aí é como se Deus desse o carro, Deus desse a estrada e falasse que o tanque não vai acabar. Você só precisa ter fé e acreditar e andar no negócio, né? É só da partida aí. Mas aí o que eu faço? No meio do caminho eu paro no posto. Será que vai dar mesmo? Hã? Será que vai dar mesmo? Será Não que sei. tá descendo? Acho que não vou chegar, não vai dar certo. O combustível vai acabar. O combustível vai acabar. É louco, mais uma vez isso, né? A gente sabe que a graça nos alcança, a lei ela vai nos orientar, os dois vão caminhar junto, mas se eu não tiver fé, se eu não acreditar, não vai adiantar de nada, né? É o carro com gasolina, com a chave, mas ele vai continuar lá parado se eu não dirigir, não pegar, não andar. E eu queria trazer, né, pra gente uma questão. Até anotei aqui para falar 2 versinhos bíblicos direto e é uma provocação pra gente, tá? Para todo mundo que está aqui. Tem quem está por trás das câmeras, quem está aqui, mas no versículo 9, Deus falou assim, ó: não tu mandou eu, né? Não te mandei, não fui eu que mandei? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor, teu Deus, contigo onde quer que andes, né? Estou contigo onde quer que andes. Maravilhosa essa parte. Se Deus pediu pra gente fazer, não foi Ele que pediu. Se Deus falou pra gente fazer, não foi Ele que falou. Por isso estamos aqui. Ter força. Segue, vai. Né? E a última coisa que eu queria trazer é que em Apocalipse 2:10 tem uma grande promessa pra gente, que é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém. Amém. Continua, né? Não adianta a gente estar aqui falando que tá fiel, mas... E é um dos medos que eu sempre trouxe aqui, né? A gente está aqui nesse momento, mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, ou menos, né? Daqui 1 semana, daqui 1 dia. Talvez no curto prazo seja difícil, né? A gente está envolvido aqui, tem as pessoas, mas daqui 1 ano, daqui 2, já se passou praticamente 26 semanas, 27, essa 27ª semana.
Mas nada se esfria do nada, assim, né? Até mesmo quando você tá com o fogo ligado e você desliga o gás, né? O fogão, você desliga o gás, ele não esfria de uma vez. Ele vai esfriando aos poucos. Então, mais uma vez... Isso quer dizer que o fogo já está desligado há um tempo. Exatamente. Se você se vê longe, se você se vê frio, não foi da noite pro dia. Teve esse processo. E aí, mais uma vez, vem a palavra de Deus, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém. Não busque ser bem-sucedido sem Deus, pô, você sabe que não vai dar certo, né? O verdadeiro sucesso é andar com Ele, é frutificar. E aí vem a musiquinha do Eli Soares para mim, de que vale a vida sem Deus, ganhar o mundo inteiro e se perder. Então, que isso matute na sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, graças te damos pela oportunidade da vida, por estar cuidando da gente esse tempo todo e nos dar tudo, Pai. Muito obrigado por cuidar de nós e por a todo tempo lembrar que a gente tem que ser fiel, que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser corajoso, porque vai ser difícil. No mundo teremos aflições, né? Mas o Senhor já falou, tem de bom ânimo. O Senhor já venceu. E obrigado, Pai, por tudo isso. Continue com a gente, nos fazendo essa missão da melhor forma possível. Te peço por amor a Jesus. Amém. Amém, amém. Começamos com chave de ouro aqui, né? Começamos bem com os dois pés na porta. O episódio não é só sobre Josué, tá? O episódio é sobre a gente. Deus ainda lidera. As promessas seguem válidas. A receita do sucesso continua sendo o quê? Confiar, obedecer, né? E caminhar com segurança. E lembrando, né? A frasezinha ótima. Se esse episódio falou com você e se ele não falou com você também, curte, comenta, compartilha. Já ativa o sininho, manda para quem for aí, quanto mais pessoas, melhor, porque, não, antes de mais nada, né, só relembrando, nova temporada, mas continuamos com o mesmo momento, tá? Todo sábado, 2h da tarde, você tem um encontro marcado com a gente, aí no sofá da sua casa mesmo, é só ligar que vai ter mais um episódio saindo, beleza? E a gente faz isso tudo, a gente precisa ter coragem, precisa ser forte, precisa ser corajoso. Coragem. Precisa acreditar. Porque pregar o evangelho não é escolha, é missão. Até sábado que vem, tamo junto, meu povo. Valeu.